Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo especial na Escola de Profecia. Bem-vindo ao nosso segundo episódio das Profecias para o Fim. No tema passado, nós falamos sobre o segredo de Deus. Descobrimos muitos assuntos importantes, muitos aspectos importantes da palavra de Deus. Entendemos que ela é confirmada pela história e também pela arqueologia. E hoje nós vamos falar sobre a história do conflito. Existe um conflito entre o bem e o mal se desenrolando no meio de nós. E o mais interessante é que este conflito está chegando ao final. Mas o mais interessante ainda é que cada um de nós ou está do lado do bem ou do lado do mal. Deixe-me vos dizer, aproveitar e dizer, que todas as pessoas no mundo, independentemente de sua cultura, religião, localização geográfica, acreditam que existe uma espécie de conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Vejam, por exemplo, o que é que predomina nos desenhos animados. Sim, Shrek. Vemos aí este personagem famoso. Shrek. A sua princesa Fiona é capturada por um dragão, levada a um castelo. E ele, como um príncipe lutador, vai lá, consegue resgatar sua princesa. Aí é dado o beijo do verdadeiro amor e vivem felizes para sempre. Não só, vejam, Aladdin, uma batalha entre o bem e o mal. Não só os desenhos animados, as novelas, está aí. Um grupo do bem contra um grupo do mal. Vejam aí, uma princesa que é capturada por um grande dragão, mas o príncipe vai para resgatar. Uma batalha entre o bem e o mal. E a palavra de Deus abre ainda a nossa mente para compreender a maior de todas as batalhas entre o bem e o mal. Está você preparado? Está você preparado? Algumas pessoas podem perguntar: se Deus é amor, como dissemos no tema passado, por que Ele permite que doença, morte, sofrimento, guerra haja no mundo? Deixe-me dizer que Deus, Ele é amor, mas Ele não é responsável por estas coisas que acontecem no mundo. Quem é responsável então? A Bíblia nos diz que através da criação, através das coisas criadas, podemos contemplar a grandeza e o amor de Deus. Vejam aqui, Salmo capítulo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De que maneira nós podemos ver a glória de Deus? Também pela natureza, também pelo firmamento, pelos céus luminosos, pelas estrelas, pelo sol, pela lua. Continua o verso número 2. Um dia faz discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Maravilha. Versos 3 e 4. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Em outras palavras, meus queridos amigos, mesmo sem abrir a boca, mesmo sem se pronunciar, a natureza já fala do amor de Deus. Os céus falam do amor de Deus. Você já teve a oportunidade de olhar para o céu noturno? Em um lugar distante da cidade? Eu já. É tudo maravilhoso. As estrelas, milhares e milhares. Sabem, existe uma lenda que diz que Adão, ele também tinha esse hábito maravilhoso de olhar para o céu, contemplar as estrelas e se maravilhar. Adão não adorava as estrelas, não, mas ele olhava para as estrelas e, acima de tudo, ele buscava impressionar os seus descendentes com algum segredo que existe lá nas estrelas. Adão buscava preservar na mente dos seus filhos uma história muito importante que aconteceu no universo. Vejam, um historiador antigo judeu, muito respeitado, ele escreveu o seguinte: Adão, Sete e Enoque são os inventores deste conhecimento especializado em quê? Em estrelas e suas ordens. E para que a visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedra de tijolos.
Flávio Josefo está nos dizendo que Adão, Sete e Enoque, que são os personagens lá do livro de Gênesis, eles tinham este hábito de contemplar as estrelas, dar nome às estrelas e, através das estrelas, preservar uma história muito importante entre os seus descendentes. Mas não é ele só quem fala isto. Vejam aqui outro escritor. Ele diz que, mas antigas tradições da Pérsia e da Arábia dizem que Adão, Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos que deram nome às constelações. Astronomia é muito diferente de astrologia. Não estamos falando aqui de astrologia, de astronomia. Sabem, Adão, Sete e Enoque foram os responsáveis por disseminar o verdadeiro plano da salvação. Quando Adão e Eva pecam, Deus providencia um cordeiro, veremos mais à frente. Então, este conhecimento da existência de um conflito entre o bem e o mal, de que Jesus é vitorioso nesta batalha entre o bem e o mal, de que Deus é vitorioso, foi preservado por Adão, por Sete, por Enoque e vários outros patriarcas. Mas existiu outro lado, né? De um grupo que, embora sabendo que esta história do conflito aconteceu, que este episódio de um conflito no universo aconteceu, não estavam dispostos a disseminar essa mensagem e se rebelavam contra essa mensagem e contavam uma história totalmente diferente dela. Vejam, amigos, depois do dilúvio, os descendentes dos filhos de Noé se rebelaram contra Deus. Sim, Cam se rebelou contra Deus. E eles fundaram cidades rebeldes, que não criam em um Deus. Ou se criam, não estavam dispostos a se identificar ou a adorá-lo como de fato ele merece. Então eles começaram a inverter todo o plano da salvação que Adão, Sete, Enoque, Noé e vários outros patriarcas buscaram preservar ao longo dos tempos. O livro de Salmos, capítulo 105, verso 23, nos diz algo muito importante sobre um dos filhos de Noé. Vejam aqui. Diz que então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cam. Quem foi Cam? Um dos filhos de Noé. Ele fundou várias nações, várias cidades, incluindo o Egito, certo? Incluindo o Egito. Então, nessas cidades, incluindo no Egito, eles começaram a modificar todo o plano da salvação, porque eles se rebelaram contra Deus. Eles também contemplavam as estrelas, assim como os descendentes de Adão, mas inventavam ou invertiam toda aquela história que Adão preservou entre os seus descendentes. Vejam, no livro Universo, de Domingos Castro, ele diz o seguinte na página 14. Embora não tivessem telescópios ou outros instrumentos científicos, os antigos astrônomos do Egito e da Mesopotâmia fizeram muitas e úteis descobertas e previsões há mais de 5.000 anos. Vejam, por um lado, Adão, de acordo com Flávio Josefo e outros historiadores, tinha o hábito de contemplar as estrelas, dar nome às estrelas e preservar uma mensagem entre os seus descendentes através do conhecimento das estrelas. Por outro lado, os egípcios, que eram os descendentes de Cam, que se rebelou contra Deus, também contemplavam as estrelas, desenvolveram uma ciência por detrás das estrelas, mas para fazer algumas previsões. Vejam, amigos, no Egito construiu-se um templo magnífico chamado Dendera. Neste templo existem muitas imagens, muitos gráficos, muitos desenhos que contavam histórias e previsões dos egípcios. Agora vejam, Domingos Castro, no mesmo livro, na mesma página, continua dizendo: os antigos egípcios pensavam que o universo era constituído pelos corpos de diversos seres sobrenaturais. Vejam bem, não é que o universo é composto por corpos de diferentes seres sobrenaturais. Eles pensavam que era assim, certo? Vejam aqui nesta imagem. Está aí a cobra, a águia, o cavalo, o leão, enfim, olhando para o céu, eles conseguiam imaginar todos estes animais. Vejam aqui numa das pedras deste templo de Dendera, no Egito.
O que mais me chama a atenção aí é a figura. Estão vendo aí? Eu coloquei uma seta. A figura do deus Osíris, um dos principais deuses do Egito. Vemos com outra imagem. Estão vendo aí? O deus Osíris. Agora prestem atenção que embaixo desse deus Osíris nós vemos aí uma serpente. Para os egípcios, essa serpente por debaixo do deus Osíris representa domínio. Sim, o deus Osíris dominou a serpente. Em outras palavras, ele pisou a serpente. O fato ainda mais interessante é que não só no Egito, terra de Cam, mas também na Babilônia nós encontramos a representação de uma das principais divindades com a mesma postura que Osíris do Egito, com as pernas abertas e com um sinal de guerreiro. Vejam aqui, Gilgamesh, na Babilônia. Vejam que interessante. Ele aí com as pernas abertas, com alguns instrumentos de guerra, mas percebam que esse Gilgamesh possui 4 asas. Na Bíblia, um ser com 4 asas é um querubim. Agora, vejam que esse querubim, Gilgamesh babilônico, ele está lutando contra um dragão com asas. Esta era a teologia dos babilônios e dos egípcios, de que existe uma batalha entre o bem e o mal, entre um ser poderoso e um dragão. Só que nesta imagem babilônica, alguma coisa não está muito bem. É um querubim de 4 asas que está expulsando, que está lutando contra o dragão. Uma história mal contada, não acham? Uma história mal contada. Eu vou vos mostrar mais à frente. Agora, como estes egípcios tinham o hábito de olhar para as estrelas e imaginar criaturas sobrenaturais, eles olhavam para aquilo que nós conhecemos hoje de constelação de Órion. Eles imaginavam o desenho desse deus Osíris. Vejam aqui, com a postura de caçador, está certo? Com a postura de caçador. Vejam aqui também, estão vendo? A constelação de Órion. É interessante que para esta constelação de Órion, eles atribuíam a imagem do principal deus. Por quê? Para quê? Isto não era nenhuma coincidência, amigos. Isto não era nenhuma coincidência. Lembram que 2 povos surgem depois do dilúvio. Aqueles que mantinham e preservavam a verdadeira história do conflito entre o bem e o mal, e aqueles que contavam uma história muito diferente da verdadeira, certo? Ainda nesta imagem, vocês percebem que nesta constelação de Órion existe uma estrela aí chamada Betelgeuse. Estão vendo aí? Que interessante. Betelgeuse. Aí, no braço direito desse caçador. Eu quero vos levar agora à palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 28, verso 12, o patriarca Jacó teve uma visão muito interessante. Vejam aqui. Quando ele fugia do seu irmão Esaú, lá para a terra do seu tio, a Bíblia nos diz que ele passou a noite no deserto, pegou uma pedra para servir de travesseiro e teve um sonho estranho. Vejam aqui, irmãos, e sonhou. E exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Uau! Agora vejam, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Queridos, e temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então Jacó sonhou com a porta dos céus, onde os anjos desciam e subiam à presença de Deus. Gravem bem, a porta dos céus. No verso 19 do mesmo capítulo, nos é dito o seguinte: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, Jacó deu o nome de quê? De Betel. Deu o nome de quê? Betel. Bem, acabei de vos dizer que a ciência dá a essa constelação, a uma das estrelas da constelação de Órion, que muitos povos pagãos imaginam nessa constelação de Órion o principal deus, guerreiro caçador. A ciência dá a uma das estrelas o nome de
Betelgeuse. E Jacó sonhou com a porta dos céus e ele deu o nome de Betel. Algo interessante, não acham? Algo muito interessante. Meus amados irmãos, há evidências claras de que no vasto universo que Deus criou, nas galáxias que Deus criou, existe um lugar que nós chamamos de terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde os anjos de Deus se reúnem para adorar, certo? De onde também surgiu o grande conflito entre o bem e o mal. É por isso que estes povos representavam suas principais divindades nessa constelação de Órion, onde está a estrela Betelgeuse, Betel, a porta dos céus. Está isto claro? Sim, é lá, no trono de Deus, há milhares de anos. A Bíblia nos diz, em Colossenses capítulo 1, verso 16, pois em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Quem foi que criou tudo isto? Jesus Cristo. Ele é o autor, o doador da vida. E ele criou anjos. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 5, verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Jesus Cristo criou anjos. E vejam, Jesus Cristo não foi criado por ninguém. Ele é o criador de tudo. Muita gente diz que Jesus foi criado pelo Pai, mas não existe nenhuma evidência bíblica sobre isto. Jesus Cristo é Deus. Ele é o Criador. Apocalipse capítulo 22, verso 8, nos diz que além de Deus não se pode adorar mais ninguém. Vejam, João, depois de ter a longa visão do livro de Apocalipse, ficou maravilhado e queria se prostrar diante do anjo que o revelou. A Bíblia nos diz, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que mostrou essas coisas para adorá-lo. João queria adorar o anjo, mas o anjo respondeu, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, o único que deve ser adorado, o único que merece adoração é Deus. Mas a Bíblia nos diz que, estranhamente, um dos anjos no céu, o anjo que foi criado como o líder, o chefe da hoste angelical, começou a ter um sentimento estranho, negativo. O nome desse anjo era Lúcifer. A Bíblia nos diz que ele era cheio de perfeição, sabedoria e formosura. Esse anjo era o quê? Um querubim da guarda ungido, certo? Ele tinha 4 asas, porque os querubins têm 4 asas. Lembram daquela imagem de Gilgamesh? Com 4 asas expulsando um dragão. O que eles queriam dizer com aquilo? Continue que eu vou explicando para vocês. A Bíblia continua dizendo, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amigos, Lúcifer começou a cobiçar a posição de Deus. Não se contentava mais em ser um anjo criado. Ele agora queria ser o próprio Criador. Queria ser adorado, mas um anjo não pode ser adorado. Diz a Bíblia em Isaías, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E para poder ser como Deus, ele precisava ser adorado. A batalha entre o bem e o mal centra-se na adoração, meu amigo. É adoração aqui em jogo. E Lúcifer começou a circular entre os anjos, a semear dúvidas sobre o caráter de Deus. Deus é assim, Deus é assim. E a Bíblia nos diz que 1/3 dos anjos seguiram Lúcifer. E eles marcharam em direção ao trono de Deus, reivindicando assim as pretensões deste anjo mau. A Bíblia nos diz que naquele momento Deus não mais podia tolerar a presença de Lúcifer no céu.
uma guerra começou. Nós não sabemos que tipo de guerra foi essa, se foi uma guerra com armas literais, com mísseis, como nós hoje conhecemos. Mas com certeza foi uma guerra espiritual, uma guerra mental, uma guerra de ideias, uma guerra de decisões. A Bíblia nos diz em Apocalipse 12, verso 7, houve peleja no céu, houve guerra no céu, meus amigos. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel é o nome de Cristo, o Criador, certo? O dragão é o nome desse anjo Lúcifer. E a Bíblia diz que também pelejaram o dragão e os seus anjos, porque ele havia conseguido um certo número de anjos ao seu lado. Mas quem pode lutar contra Deus e sair vivo, não é mesmo? A Bíblia nos diz no verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você pode ter uma dúvida, por que Deus não acabou logo com esse Satanás, com esse anjo mau? Por quê? Porque isto só teria intensificado as dúvidas que esse Lúcifer havia criado na mente dos anjos. A agitação que ele havia levantado no céu teria piorado. Porque os anjos veriam que, afinal, Deus de fato é mau, ele destrói as pessoas, ele destrói as criaturas. Deus manteve Lúcifer vivo. Até um momento da história, eu vos digo que isso será daqui a pouco, até um momento da história que o universo todo vai entender quem de fato este anjo é e, acima de tudo, vai entender quem de fato Deus é. Justo e amor. Deus permitiu que ele continuasse. Agora, amigos, vejam que esta imagem que nós encontramos lá na Babilônia está errada. Vejam que aí é um anjo querubim, um anjo de 4 asas que está expulsando o dragão. Uma inversão da história do conflito. Por quê? Porque o anjo de 4 asas é o próprio dragão. São a mesma personagem. O anjo querubim é Lúcifer, o dragão também é Lúcifer. Aqui, nesta religião pagã babilônica, estão querendo dizer que quem é vencedor neste conflito é o anjo querubim, é Lúcifer, o vencedor. Assim como no Egito, quando colocam Osíris como caçador, sim, na constelação de Órion, a porta dos céus. Estão querendo dizer que Osíris, o demônio Osíris, é que é vitorioso nesse conflito. É ele quem pisa a serpente. Viram a imagem lá? É ele quem pisa a serpente. Agora, amigos, infelizmente o conflito foi transferido para esta terra. Adão e Eva, residentes nesta terra, infelizmente foram visitados por este Lúcifer. Ele perdeu a batalha no céu, mas ele teve uma oportunidade de vir a este mundo e instalar o seu quartel-general para continuar sua batalha contra Deus Todo-Poderoso. E Deus, porque ama o ser humano e porque ele não é ditador, Deus não é ditador, ele deu ao ser humano uma opção de obedecer-lhe ou, se quiser, obedecer ao inimigo Satanás. Deus colocou uma prova de fidelidade. A Bíblia nos diz que uma árvore no meio do jardim seria essa prova de fidelidade. E não interessa aqui se era uma maçã, se era uma banana, se era uma manga. Isso não interessa, porque o problema não está no nome da fruta, mas no significado que aquela fruta tinha. Era uma prova de fidelidade. Deus estava dizendo, em outras palavras, Adão e Eva, se vocês me amam, obedeçam-me, não comam deste fruto. Mas se vocês obedecerem a outro ser, estarão mostrando lealdade a esse ser, estarão assim entregando-se ao seu domínio. Está isto claro? E a Bíblia nos diz que, certa vez, Adão e Eva estavam distantes um do outro e Eva ouviu uma voz estranha. Não era a voz de Deus, não era a voz de Adão, seu marido. Uma voz estranha, com certeza a voz do dragão. Aquele anjo que foi expulso e que vinha agora para criar estragos no planeta Terra. E ele falou o seguinte, é assim que Deus disse. Ora, mais um detalhe, Satanás não veio como Satanás, como um anjo querubim, não. Ele disfarçou-se, ele usou a serpente, um dos animais mais bonitos do Éden, para falar com a Eva. Vejam, é assim que Deus disse,
não comereis de toda a árvore do jardim? Eva entrou em um debate, uma conversação com esta serpente, Satanás, procurando justificar e defender a Deus. Infelizmente ela não conseguiu, porque o inimigo é mais forte, nós temos que admitir. O inimigo é mais forte do que nós. Sozinhos não podemos conseguir vencê-lo. A Bíblia diz que infelizmente Eva tomou daquele fruto, comeu, foi dar também ao seu marido e ele comeu. A partir daquele momento, os olhos de Adão e Eva abriram-se. Porque eles eram cegos? Não. Eles não conheciam o mal, conheciam somente o bem. A partir daquele momento, eles conheceriam tanto o bem quanto o mal. A Bíblia nos diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Infelizmente, meus irmãos, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, entregaram-se ao domínio de Satanás. O conflito chegou ao planeta Terra e aqui estamos. Mas porque Deus ama o ser humano, não deixou a sua sorte. Nós temos um Deus de amor. O seu amor é inexplicável. O seu amor é imensurável. A Bíblia nos diz também, irmãos, que naquele momento Deus deu uma profecia a Adão e Eva, os chamou: venham aqui, meus filhos, eu quero vos mostrar alguma coisa. E através desta imagem, em que Jesus pisava a cabeça da serpente, aquela era uma certeza de que um dia Satanás vai ser destruído para sempre. Quem que pisa a cabeça da serpente? É Osíris, conforme aparece lá na gravura do Egito? Não. Quem pisa a cabeça da serpente é Jesus Cristo. Vejam aqui, amigos, não é Osíris quem pisa a cabeça da serpente, porque o Osíris é o próprio Satanás. Quem pisa a cabeça da serpente é Jesus Cristo. Ele é o vencedor e ele vencerá neste grande conflito entre o bem e o mal. Ezequiel 28, verso 16. Te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Meus amados irmãos, estamos todos envolvidos neste grande e milenar conflito entre o bem e o mal. Ninguém vai dizer: não, eu estou isento, eu não estou nem de um nem do outro. Não, estamos de um dos lados. Ou do lado de Cristo, o vitorioso e vencedor, ou do lado de Satanás, o perdedor e acusador dos irmãos. A quem você quer hoje seguir? De que lado você quer estar? Queridos, depois do pecado, o mundo mergulhou num caos. É morte, é criminalidade, é sofrimento, é guerra, é desastre. Tudo isso é resultado das obras de Satanás. Mas além da profecia de que Satanás em breve vai ser pisado, vai ser destruído, Deus mostrou de que maneira que isso aconteceria. Por meio do sangue do próprio Filho de Deus. Esta é uma história impressionante. E se ela não deixa comovido, é porque você ainda não entendeu muito bem. Meu amigo, essa batalha está chegando ao final. E nos próximos temas nós vamos entender melhor de que lado você quer estar. Do lado de Jesus Cristo? Se essa é a sua vontade, venha comigo nesta oração. Obrigado, Senhor, porque você é quem é vitorioso. Obrigado porque nós conhecemos hoje a verdadeira história do conflito, não a falsa história que exalta Lúcifer como vitorioso. Ele não é vitorioso, ele é perdedor. Jesus é quem é vitorioso e nós queremos estar ao lado dele. Senhor, santifique nossa vida. Mude, transforma o nosso viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amigos, eu verei o nosso terceiro episódio da série Profecias para o Fim. Até lá.